Fala pessoal, boa tarde, tudo beleza? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui do desenvolvimento do blog JS. A aula de hoje, sexta aula, a gente vai falar sobre o MongoDB, um banco no SQL. Vou explicar um pouco sobre ele, vou explicar como que a gente vai montar, fazer o designer do nosso banco de dados para o nosso blog, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre o MongoLab, que essa ferramenta é um serviço em cloud disponibilizado que a gente vai usar ele de graça, porque a versão free dele são 500 MB, então para a gente está ótimo, para a gente fazer muitos testes com o Mongo está muito, muito bom para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos pensar primeiro em banco relacional, tá? Então vamos imaginar que a gente vai fazer nosso blog JS em um banco relacional. Então uma estrutura bem parecida, a estrutura que a gente fosse montar provavelmente ficaria algo parecido como isso, tá? A gente teria 4 tabelas, pelo menos. Uma tabela usuários, que teria o nome, o ID, o login e a senha. A gente teria aqui os posts, que a gente vai ter o ID, o título, o conteúdo, as tags e a categoria. A categoria, no caso, já seria um FK. Aqui também a gente teria o usuário, que teria um FK aqui também. Então, o usuário, que é o dono do post, a categoria desse post, que também é um FK. A gente teria uma tabela chamada categoria post, que a gente teria as categorias cadastradas. E a gente teria uma tabela comentários, que a gente teria o ID do comentário, conteúdo do comentário, o usuário que fez o comentário, teria também o post, onde esse comentário foi feito. Então, beleza, a gente teria 4 tabelas. Agora vamos imaginar uma pesquisa simples. Olha o tanto de join que a gente teria numa pesquisa, numa listagem de posts, por exemplo. Eu teria que listar por usuário, teria que listar por categoria. Então a gente já começa a ter bastante join, de post para categoria, de post para usuário, de categoria nada, de comentário a gente tem usuário, tem post. Então a gente começa a ter uma estrutura um pouco complexa, isso porque é um blog, uma estrutura bem simples que a gente deveria ter, a gente acaba criando 4 tabelas para isso. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar migrar essas quatro tabelas do banco relacional para o MongoDB. Então vamos lá. MongoDB é um banco não relacional, é um NoSQL, não usa SQL, né? Mas a estrutura do MongoDB é totalmente diferente do relacional. Então, por exemplo, o relacional ele possui tabelas. O MongoDB não possui tabelas, ele possui algo chamado de collections. São coleções. As collections, imagine como se ela fosse uma lista, certo, de informações, assim como uma tabela. Uma tabela possui colunas. Então, a tabela possui colunas, que no caso são isso aqui. O Mongo, as coleções do Mongo, ela possui algo similar a colunas também, só que ele é bem mais flexível. Então, por exemplo, vamos dizer que eu crio uma collection chamada usuários. Eu digo que essa collection tem que ter ID, nome, login e senha, igual no banco relacional, certo? Só que se em algum momento da minha aplicação eu defino que, beleza, existe o nome, login e senha, mas em alguns casos também existe um cara chamado apelido. Eu posso adicionar isso aqui para uns usuários e para outros usuários não. O MongoDB ele é um banco que o pessoal chama de schemaless, ou seja, a parte do esquema dele, a estrutura da sua collection, ela é bem flexível. Então você consegue adicionar digamos, colunas novas sem precisar mudar o resto das informações, certo? A não ser que esse cara fosse obrigatório, aí você teria que atualizar o resto de todos os objetos dessa lista, dessa collection. Então vamos lá. Então primeiro, não existe tabela, existe collections. Não existe linha, não existe objeto de uma tabela. Ou seja, aqui se a gente cadastra, faz um insert na tabela usuário, a gente tem um registro, que é uma linha com várias colunas. No Mongo, a gente insere um documento. Então o Mongo ele é um banco de dados não relacional orientado a documentos. Mas o que são documentos no MongoDB? Não é arquivo. Documentos no MongoDB nada mais são do que JSON. Então, por exemplo, se eu tenho uma collection chamada usuários, se eu quiser inserir no usuários, eu vou inserir isso aqui, por exemplo. ID, o ID, por exemplo, nome, Leonardo, senha, blá blá blá. Isso aqui é um documento. Ou seja, por que até mesmo o blog JS? Porque tudo na nossa aplicação vai ser JavaScript, até mesmo banco de dados. Porque isso aqui é nada mais do que JSON, certo? Então, as nossas collections nada mais fazem do que inserem e gerenciam documentos que nada mais são do que JSON, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos
refatorar, repensar aqui a estrutura do nosso banco de dados. Aqui a gente tinha usuários, post, categoria, post e comentário. Aqui no nosso MongoDB a gente teria somente duas collections, uma chamada usuários e outra chamada posts. Tá, beleza, então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vai ter um ID, vai ter um título, vai ter um conteúdo, vou começar a colocar de outra forma aqui, para ficar mais fácil de a gente ver. Então vai ter o ID, vai ter o título, vai ter conteúdo, vai ter aqui tags, vai ter aqui, aqui do tags eu já falei, tá errado no banco relacional, teria uma outra tabela, né? A gente teria que ter aqui, ó, post tags, porque no tags a gente não inseria um string, a gente inseria várias strings, então a gente teria um ID da tag e o nome da tag, por exemplo. E aqui a gente teria post. Então, assim, tem uma tag, vou colocar só tags aqui, ó. Então eu teria uma, vamos dizer assim, eu fiz um post chamado falando sobre Node. E eu teria 10 tags nesse post. Eu vou inserir 10 tags nessa tabela, apontando para esse post. Que já seria uma tabela a mais, tá? Só estou lembrando disso agora. Aqui no nosso posts, nossa collection, a gente teria um atributo chamado tags, que eu vou explicar como é que seria isso daqui depois. Depois a gente teria categoria, categoria, teria o usuário, que seria o ID do usuário, vou colocar aqui usuário ID, teria as tags. O que mais a gente teria? Pô, mas e o post, e a categoria? A gente vai perder? A categoria a gente tem aqui, ó. Não vai ser o ID, tá? Que vai ser um descritivo da categoria, não seria um ID, não. Tags, e o que mais? Tá, e os comentários? A gente vai perder os comentários? Não, a gente vai perder os comentários. A gente vai ter um atributo chamado comentários. Tá, mas vamos pensar agora. O tags e o comentários, aqui eles eram tabelas novas. Eles eram outras tabelas. Como é que eu vou inserir esse cara aqui dentro de um documento? Como eu falei para vocês, o documento é um JSON, certo? Então, se ele é um JSON, quais são os tipos de informação que você pode passar no JSON? Você pode passar número, você pode passar string, você pode passar lista. Então, aqui a gente teria uma lista de tags, que seria uma lista de strings, certo? Uma lista de strings. E a gente teria os comentários. Os comentários não seria uma lista string, ele seria uma lista de objetos. Então, a gente teria uma lista, um array de novos objetos. Nos novos objetos a gente teria um ID do comentário, a gente teria também o que mais? Conteúdo e o usuário que fez isso. Seria o ID do usuário. Certo? E como a gente não, como esse cara que já está dentro do post, ele não precisa do ID do post, porque ele já está dentro do objeto post. Então a gente teria somente duas collections. Tá, mas como é que funcionaria? Como é que eu faria o insert desse post, então? Vamos fazer o seguinte, a gente teria o posts, insert, a gente vai passar um JSON lá para dentro. Então ele vai passar aqui o título, o ID ele vai gerar para a gente, ele vai passar o título, vai passar o conteúdo, esses caras aqui, né? Mais fácil. Vai passar o título, insert, né? Passar o conteúdo, vai passar o usuário ID aqui, qualquer coisa, passar a categoria, por exemplo, Node.js, vai passar as tags, que vão ser um array, então ele vai ter aqui Node.js, Angular.js, por exemplo, e os comentários, que vai ser um array de objeto. Então vai ter o ID1, tem conteúdo, tem mais, usuário, só. Usuário 2 aqui, que seria o usuário 1. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um post, novo. Estou dizendo que esse post aqui, o título dele é isso aqui, o conteúdo dele é esse, o usuário que está postando esse post é esse cara aqui, qual a categoria do post, quais as tags do post e os comentários. Então, adicionei um comentário novo, eu vou atualizar essa informação e vou adicionar um cara aqui. Adicionei um cara novo, vou fazer isso aqui. Beleza? A gente vai só adicionando informação lá dentro. Legal? Então, isso aqui fica mais fácil. A gente quer exibir imagine uma tela só. A gente tem uma tela onde a gente vai listar o post e seus comentários e suas tags e tudo mais. Aqui a gente faria um select com vários joins. A gente faria um select no post, com join para tag, com join para categoria post, com join para comentário. E provavelmente com join para o usuário também, para você querer saber qual usuário que fez o comentário. Então, olha só, você teria muitos joins aqui para várias tabelas.
Sendo que aqui você vai ter uma pesquisa no posts e talvez uma pesquisa na usuários também. Beleza? Aqui traria tudo de uma vez. Então, olha só, essa é a ideia principal do Mongo. A estrutura como ele trabalha sempre com documento, com JSON. Agora eu vou falar um pouco sobre o Mongo Lab, vocês podem acessar aí. Eu já tenho conta, então esse cadastro, faz sign up aqui. Eu já fiz o cadastro, então 500 MB free. Vou fazer login aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar esse cara. Então olha só, vou criar aqui um banco novo, create new, uma instância nova para gente. Vou selecionar aqui ó, da Amazon mesmo, single node, que é o free, sandbox, então 500 MB versão free. Só isso, vou colocar o nome aqui, blog.js. Olha só, criou pra gente aqui, ó, blog.js. Vou clicar aqui nele, vai abrir pra gente as informações pra gente acessar o nosso banco. Agora, tem um outro cara também, que é esse aqui, ó, RoboMongo. Acho que eu não tenho na minha máquina, então deixa aqui. Ou eu tenho, não tem. Então eu vou fazer acesso aqui mesmo pelo terminal. Se você quiser instalar, tanto no Windows quanto no Linux, Mongo. Vou passar aqui o URL, já está até aqui. Antes disso, como eu já tenho usuário, mas para você que criou agora, você criou seu banco, você entrou no seu database aqui, ó, vem aqui em Users e cria um usuário novo. Então, vou criar aqui. Tem usuário novo aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó. Connections. Traço U. Leonardo. Traço P. Colocação. Conectado no meu banco. Conectado. Se eu vier aqui, ó, db.usuários, ele vai achar para minha collection. Então, isso é uma collection que eu estou, em aspas, criando no momento. Ele é bem flexível mesmo, então olha só. Find choose comments read mode degrading to legacy mode. Então, não encontrou nada pra gente, certo? Vou fazer um insert agora. Vamos lá. Insert um JSON. Então aqui nome Leonardo login sim T1 D2 D3. Inserir, vou dar um find de novo. Olha só, trouxe para o meu objeto. Vou dar um find.pretty. Ele vai trazer o objeto certinho. Então ele já cria um objeto ID pra gente. Mas e aí? Você falou que eu posso inserir um cara com array. Posso inserir um cara com array. Vamos lá. Tags. Tag 1, tag 2. Se eu vir aqui agora, olha só, tag 1, tag 2. E assim como eu consigo também inserir um objeto ao invés de um array de objeto, ou um objeto novo, se eu quiser criar um cara aqui, por exemplo, fazer um insert, ao invés de quero passar aqui, ó, config, que é um outro objeto. Então aqui, picture, Leonardo, login, criei um outro config, que é um outro objeto que tem um outro documento aqui dentro. Sacou? Então, no Mongo a gente consegue fazer isso aí, a gente consegue fazer objetos gigantes. A única coisa que o Mongo tem ele limita para você cada documento em até 16 MB. Então, um documento seu pode ter até 16 MB, certo? Então, assim, se chegar em um momento que o seu blog, que o seu blog tenha tanto comentário, mas tanto comentário em um post, que consiga ultrapassar 16 MB, aí sim você pensaria em quebrar o post em uma tabela separada. Em post não, e os comentários em uma collection separada. Mas inicialmente seria ótimo não ter esse problema, sacou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a ideia do Mongo, para que ele serve, como a gente usa o basicão aqui, a gente conseguiu ver pelo menos o insert, conseguiu ver o find, o resto a gente vai ver na próxima aula com o Mongoose. Espero que se cadastrem, criem seu acesso aí para o Mongo Lab. E se quiserem baixar esse cara aqui, ó, RoboMongo, para usar, que é um cliente do Mongo, eu particularmente prefiro utilizar o terminal.
beleza? Mas aí é opcional. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Mongo, sobre a criação do Mongo Labs ou do Mongo Client mesmo, pode mandar e-mail ou comentar ou perguntar aí no canal. É isso aí, pessoal. Valeu!